La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas noches o buenas noites a todos. Voy a hablar muy lento para que me puedan percibir. Hoy tenemos un interesante webinar junto a Luciana Magaláes, quien nos va a acompañar con un tema que es el tema que actualmente les va a ayudar muchísimo a que sus sesiones de coaching sean exitosas. Nos va a hablar de la importancia del uso de las metáforas en el proceso de coaching. ¿Okay? Le voy a comentar un poco quién es Luciane Magaláes. Luciane es graduada en Ciencias Contables y psicóloga. Es profesor de HCN World, es coach certificada, es practitioner en programación neurolingüística y directora de la empresa EFATA Terapia y Coaching, quien es business partner de HCN World. Y antes de iniciar, quiero hacerle una breve pregunta. Les va a aparecer en su pantalla el sondeo y me gustaría conocer quiénes son coaches certificados la noche de hoy. Pueden escoger su elección y presionar el botón de enviar. Ah, sí. Ya me voy a... Olvin, ¿Sí? no te miro. Ah, ahora sí. Ahora sí. Voy a compartir los resultados. Y Luciano, hoy nos acompaña un 54% coaches certificados y un 46% quienes no son coaches. Le damos la bienvenida a todos, ¿ok? Ahora sí, para no quitarles mucho tiempo, los dejo en manos de Luciane, quien nos va a acompañar durante toda esta hora con este interesante tema. Bienvenida, Luciane. Sí, hola, Olvin. Mírame, mira. Sí, está mirándome. Estamos viendo tu pantalla, ahora sí la maximizas. Ah, sí. Hola. Buenas noches. Ahora sí, muy buenas noches. Tienes que maximizar la pantalla de la presentación. Ah, sí, ya me voy a hacer. Eso. Ahora sí. Excelentísimo, excelente. Bien. Muito boa noite a todos vocês que estão agora me ouvindo por esse webinar. Boa noite, Albin. É com muita honra que estou aqui hoje com vocês nessa webinar, a importância do uso das metáforas no processo de coaching. Então, quando nós falamos em metáforas, pensamos em metáforas também, o que são essas metáforas, né? E por que são tão importantes num processo, dentro de um processo de coaching? Para entendermos como usar essas metáforas no processo de coaching, é muito importante que compreendamos também qual é a importância das metáforas, como elas agem na nossa mente, no nosso cérebro, e a partir daí, então, temos uma explicação e uma explanação melhor, e uma forma melhor de como usarmos essas metáforas. Então, o que são metáforas? Metáforas são figuras de linguagens, né? E, segundo Lakoff, que é um linguista, um cientista, ele diz o seguinte, que é a mais importante das figuras de linguagens. São formas de falar de uma coisa que onde nós vamos descrever outra coisa. Pode até parecer confuso essa explicação, mas quando a forma de como nós percebemos o mundo, desde quando começamos a perceber o mundo, desde bebezinhos, nós vemos, ouvimos e degustamos as primeiras coisas, né? Ou seja, as primeiras formas como nós tomamos consciência e contato com o mundo vendo, ouvindo e degustando. E muitas vezes as ideias abstratas são uma confusão, parece uma confusão para as pequenas crianças. E então, quando comparadas com abelhas, com ursos, com nuvens branquinhas, são mais fáceis de serem compreendidas. E nós trazemos isso na nossa neurologia. Essas metáforas, podem ser usadas nos mais variados contextos. Por exemplo, as metáforas podem ser utilizadas numa sala de aula para estimular algumas reflexões, onde os professores, treinadores, oferecem grandes e verdadeiras possibilidades de semear, então, esse ensinamento e dúvidas para que se coloque movimento no aprendizado. E já no contexto do coaching, a metáfora ou a história narrada pelo cliente, ela tem a finalidade de promover mudanças que levem esse coaching a uma evolução pessoal, social e também profissional.
Segundo a Casula, Consuelo Casula, ela diz que a metáfora ela tem um potencial de estimular esse processo criativo do coaching, ou de quem, não somente de quem ouve, mas também de quem narra, mas principalmente do ouvinte. E o conteúdo, as múltiplas mensagens nelas contidas, vão permanecer na memória do sujeito por longos tempos, e que às vezes, o coach, ele sai da sessão de coach pensando ainda sobre essas metáforas, fazendo reflexões, e que, sem dúvida alguma, vai criar alguns processos evolutivos no decorrer dessas sessões, e não somente dentro da sessão, dentro da sessão somente, mas lá fora também, quando ele vai para casa ou vai para algum outro local, isso vai ficar reorganizando sendo reformulado dentro da sua memória. As metáforas, elas pensam com a imaginação e os sentidos. Como é isso, né? Como a gente pode dizer que essas metáforas, elas pensam, então, com a imaginação e os sentidos? Por exemplo, quando a gente pode falar assim, quando se fala, né, aquele homem é um gato, aquela mulher é uma gata, uma linguagem metafórica, é claro. Pois, quer dizer que aquele homem pode ser elegante, forte, bonito, como um gato. Por exemplo, um outro exemplo, a mocinha é uma flor no início da primavera. Ou seja, a mesma coisa de dizer que aquela mocinha é linda, ela é bonita, ela é cheia de encanto, ela é esperada. E uma metáfora, ela é uma figura de linguagem que produz sentido figurado, por meio de comparações que são implícitas, e é interpretada por quem as ouve. E tem um termo que a gente diz assim, o silêncio vale mais que 1000 palavras. Nesse caso, agora, nós vamos dizer assim, uma boa metáfora pode valer mais do que 1000 palavras e várias imagens juntas. Pessoas que têm uma boa comunicação, que se comunicam, que têm uma boa redação, inclusive, grandes treinadores, palestrantes, eles são pessoas que fazem muito uso de metáforas. Por quê? Porque sabem usar essas metáforas no seu dia a dia e o que faz levar além de um significado, pois abre a mente para muitos outros significados. É isso que uma metáfora faz no nosso cérebro. Então, as metáforas, elas pensam, além de pensar com a imaginação, pensam também com os sentidos. O ver, o ouvir, o degustar, o sentir, o tato, tudo isso faz com que a nossa mente crie um processo imaginativo e faça com que tenhamos várias reestruturações mentais, com o intuito, é claro, de trazer um significado àquilo que se está falando. E que cada pessoa, ela faz a sua interpretação. Então, qual que é o significado da palavra metáfora? Então, metáfora, ela vem do grego, que significa meta, que é acima, além, e forém, que significa levar, ou seja, transportar de um lugar para outro. Então, uma metáfora pode nos levar de um estado em que estamos para um estado que desejamos. Ou seja, como no processo de coaching, levar o coach de um estado atual para um estado desejado. Esse é um poder que tem uma metáfora, o de transportar o desejo de um lugar para o outro. E é interessante quando nós vamos falando nesse modo como transportar de um lugar para o outro. Segundo Joseph O'Connor, ele diz o seguinte, que num dos seus livros sobre programação neurolinguística, que as metáforas, elas não entram em maiores detalhes. Quando você fala uma metáfora, você não diz o significado dela. Cada um dá a sua interpretação, ou seja, o ouvinte dá a sua interpretação. Mas apenas compara um aspecto a outro para iluminar. É como se fosse um holofote dirigido para um objeto, explicitando suas cores, seus detalhes, o seu formato. Ou também como mudar uma partitura de uma escala musical para uma outra, tornando-a mais elaborada. Onde a melodia vai continuar a mesma, mas as notas serão diferentes. E aí, a gente pode dizer assim, que uma metáfora também, ela é como um toque suave de ar fresco na pele em um dia de calor. É algo sutil, mas que causa uma transformação e um significado muito poderoso. E no coach também, é muito comum o uso de metáforas
a fim de ajudar as pessoas a resolver as suas dificuldades, pois ela vai trazer essa iluminação, iluminar a situação problemática, a situação de conflito, para que ele possa, então, se transportar para um lugar desejado, para um estado desejado, ou seja, para um lugar da solução. E o uso delas serve para uma coisa, né? Serve para influenciar o nosso inconsciente, o inconsciente das pessoas, seja através de contos, seja através de contos contados às crianças, seja através de doutrinas, até mesmo bíblicas, até mesmo de relatos. E a gente pode citar nesse momento agora, Milton Erickson, que quando ele falava com seus clientes, ele usava de metáforas para levar os seus pacientes de um lugar, de um estado limitante para um estado de solução. Então, é isso que a metáfora faz conosco, faz com a nossa mente, faz com que nós resolvemos conflitos de uma forma muito, vamos dizer assim, até mesmo romântica, podemos dizer essa palavra, né? E a linguagem das metáforas, né? A metáfora é recheada de uma linguagem muito interessante. Toda nós, segundo Lakoff, esse linguista, cientista que estuda sobre linguagens, ele diz assim, que durante o dia, nós falamos a cada hora, nós falamos mais de 4, 5 metáforas que estão entranhadas, ou seja, implícitas na nossa linguagem. Por exemplo, eu estou sempre dando murros em pontas de faca. Eu carrego o mundo nas costas, nos ombros. Eu vejo uma luz no fim do túnel. Esse rapaz precisa de um tranco. Ou seja, a metáfora ela é indispensável na nossa comunicação. E quando o coach chega no nosso consultório, ou até mesmo numa conversa, ou às vezes uma pessoa numa conversa informal, não quer dizer que a pessoa está ali com facas na mão, dando murros, né? Ou com um atlas sobre os seus ombros, carregando todo o peso, ou com uma luz iluminando esse túnel, passando por um túnel, seja lá o que for, né? Essa metáfora, ela faz com que nós pensamos através de metáforas. Nós não conseguimos, segundo Lakoff, pensar sem uma metáfora. É muito interessante quando a gente pensa que quando nós vamos estudando e descobrindo tudo isso, que a nossa linguagem é recheada de metáforas e que se conhecer esse poder que as metáforas têm, nós vamos ter uma ferramenta muito poderosa nas nossas mãos. A nossa linguagem, ela é recheada, então, dessas metáforas. E algumas pesquisas recentes na área da linguística, né, mostram que nós conversamos muito através de metáforas. Como Lakoff já dizia, né, que a metáfora é tão fundamental para a nossa maneira tanto de pensar como de falar. Por exemplo, né, essas expressões que estão aí na tela, né, eu estou sempre dando murro em pontas de faca, carregando o mundo nas costas, nós sabemos que, na realidade, não existe uma faca, que o locutor não se transformou em um atlas, né, para carregar esse mundo, e que, de fato, não há um túnel, mas, pelo contrário, nós temos um mecanismo inato que registra essa natureza figurativa, que faz parte da nossa cognição, do nosso processo cognitivo, e aceita esse simbolismo através de uma experiência, sem falar da experiência em si, ou seja, uma experiência falando de uma outra experiência. E que nós sabemos intuitivamente, né, na nossa intuição, que no dia a dia, as coisas, os comportamentos, ou seja, nesse caso, as facas, o murro, os ombros, o mundo, todos eles estão sendo usados para representar uma outra experiência, que são a falta de progresso, a excessiva responsabilidade, esse achar que ainda tem esperança. Ou seja, então, as metáforas, elas evocam abundantes imagens e a percepção do sentido que está sendo descrito. Por quê? Porque elas podem expressar com muita nitidez uma única ideia ou uma experiência de vida. E apesar que ainda muitos linguistas que estudam a linguagem, eles rejeitam essas metáforas apenas como figuras meramente figurativas, né, como uma linguagem meramente figurativa, as metáforas são aceitas como uma descrição altamente correta da percepção de quem está falando. Porque quando nós falamos sobre os nossos problemas, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos relacionamentos,
Coisas que são importantes para cada um de nós, é muito mais provável que nós façamos o uso de metáforas para nos ajudar a descrever a profundidade e a complexidade dessa experiência. Então, segundo Lakoff, num dos seus livros, chamado Metáforas de la Vida Cotidiana, que é escrito em espanhol, ele diz assim que a essência da metáfora é a compreensão e a experiência de uma coisa, ou seja, de uma coisa falando de outra. Quando nós pensamos através de metáforas, tudo isso, nós falamos também através dessas metáforas, e tudo isso tem um processo na nossa cognição. Que nós podemos ver agora, metáforas e a cognição. A metáfora tem esse poder de reorganizar espontaneamente o nosso mapa neural, e permitindo, e essa reorganização vai permitir, então, que surjam insights. A cognição, a nossa cognição, né, uma pessoa, vamos dizer assim, que tem uma cognição, uma estrutura neural dentro de um padrão de normalidade, sem nenhuma disfunção cognitiva, envolve essa cognição dessa pessoa, do ser humano, vai envolver vários fatores, como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, raciocínio, etc. e tal, que faz parte do nosso desenvolvimento intelectual. E vale nesse momento agora, então, ressaltar que essas metáforas, segundo Lakoff, é a mais importante figura de linguagem que nós temos, que tem a principal função de reorganizar a informação sensorial. Ou seja, nós percebemos o mundo a partir dos sentidos, e as metáforas fazem essa reorganização espontânea, ou seja, sem nenhum esforço no nosso mapa neural, a fim de produzir insights, de resolver problemas, de resolver conflitos. Pois a nossa imaginação interna por meio de todos, é feito por onde? Por meio dos nossos sistemas representacionais, por meio das nossas percepções, visual, auditivo, sinestésico, ou seja, por meio das nossas submodalidades. E um exemplo disso é a nossa capacidade de perceber a imagem parcial ou degradada. Por exemplo, muitas vezes nós vemos uma pessoa, há muito tempo atrás, passamos aí 15 anos sem ver novamente essa pessoa. E aí essa pessoa pode ter engordado, se for um homem, por exemplo, ficou mais velho, criou-se barba, às vezes perdeu um pouquinho dos cabelos. E 15 anos se passam, nós nos encontramos com essa pessoa e nós vamos reconhecemos essa pessoa. E o que faz com que a gente reconheça essa pessoa? Porque nós percebemos essa imagem, mesmo que ela seja parcial ou degradada, ou seja, faltando partes. Por quê? Por conta da nossa capacidade interna do nosso cérebro, desse reorganizar espontaneamente, dessa reorganização, dessa plasticidade mental. Então, a gente vai ter o quê? Esse reconhecimento. E essa fantástica capacidade que todo ser humano, que nós temos de identificar essas imagens, ela não seria possível, conforme diz Furman, que se nós tivéssemos, né, armazenado e recuperado exatamente aquilo que nós experienciamos. Então, se nós tivéssemos a capacidade apenas de armazenar e evocar, recuperar na nossa memória exatamente como nós experienciamos, nós não teríamos essa capacidade de reconhecer um rosto depois de 15 anos. Por quê? Porque houve modificações. Então, nosso mapa mental, ele faz essa acoplagem, vamos dizer assim, das informações armazenadas. E faz o quê? Faz com que o nosso cérebro, então, reconheça essa imagem através da nossa imaginação interna. Uma experiência comum que todos nós compartilhamos é o poder dessa metáfora, então, de reorganizar. Isso é comum a todo ser humano. A metáfora faz com que nós reorganizemos espontaneamente o nosso mapa neural, de tal modo que nós podemos experimentar, tipo assim, aquele sentimento num determinado momento, por exemplo, num treinamento, numa palestra, ou num atendimento de coaching, onde você está ali com o seu coaching, ele diz assim, após você contar uma história, contar uma metáfora daquela situação. E ele tem aquele momento de ou seja, houve um insight, ou seja, uma nova maneira de entendimento de alguma coisa, como se fosse uma flechada sendo atingida naquele momento, por conta de uma história contada ali, naquele momento, ou seja, uma metáfora. Então, quantas vezes, né, professores, treinadores, ouvem, às vezes, um estudante, o aluno dizer assim, uau, mas eu nunca tinha pensado, né, nessa maneira,
isso muda tudo agora a minha forma de pensar. Ou seja, explicita, se exemplificando através da metáfora, se explica aquela situação ou aquele significado de determinadas situações. Isso vai acontecer uma mudança profunda, como a pessoa percebe e entende alguma coisa ou aquela coisa. O que vai desencadear uma mudança posterior no comportamento, a respeito dessa mesma coisa, ou seja, a respeito dessa mesma situação. Então, a metáfora, além de clarear, de dar novos insights, de reorganizar espontaneamente esse mapa neural, vai influenciar diretamente no comportamento futuro. Concluindo, então, a metáfora é certamente uma das mais poderosas ferramentas que grandes oradores, coaches, hipnotizadores, professores, treinadores, ou seja, têm nas mãos, como uma ferramenta, vamos dizer assim, poderosa de reestruturação mental, de reorganização da mente. Então, olha lá, como a metáfora funciona, né? Nós temos um ambiente externo, que é influenciado, temos uma influência externa, que são captados pelos nossos sentidos. Isso vai para uma memória de trabalho, que nós chamamos, nos processos psicológicos básicos, de memória de trabalho de curta, né? Curta memória de trabalho, que é a memória curta, aonde vai buscar uma referência àquilo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo naquele momento, meu cérebro vai buscar, através das redes neurais, uma referência na memória de longo prazo, trazendo, ou seja, e traz isso para a memória de curto prazo novamente, para a memória de trabalho, dando aí um significado, onde nós damos o significado para as coisas que nós experienciamos, as coisas externas que nós experienciamos, para as experiências externas. E segundo Rossi, ele diz o seguinte, que as metáforas têm uma estrutura superficial e uma outra profunda. Essa primeira, que é superficial, é o próprio conteúdo, ou seja, aquilo que está sendo falado, que está sendo conversado naquele momento, são as orações, as palavras em si. E a segunda, que é profunda, é o verdadeiro significado que se quer transmitir, ou seja, a relação que se estabelece na escala inconsciente. Então, e essa escala inconsciente se dá um nome, essa relação entre o que está sendo dito, a palavra, ou seja, a fala ali naquele momento, o que está se querendo transmitir, com a escala inconsciente, se dá um nome de busca transderivacional. E olha que interessante, essa busca transderivacional é um mecanismo, ou seja, consiste no mecanismo que faz com que a pessoa associe o conteúdo que está ouvindo com a escala inconsciente. Ou seja, há uma relação entre o que estou ouvindo agora com aquilo que já está guardado, as informações guardadas no inconsciente. Ou seja, relacionar essa história com as suas próprias lembranças, com a sua situação problema, é o que faz com que a metáfora funcione. Porque quando nós escutamos um relato, inconscientemente nós buscamos associar os personagens, se no caso no relato aparece algum personagem, né? Nós vamos associar esses personagens com as nossas próprias lembranças passadas, com as nossas experiências atuais. E esse exemplo, isso ocorre, por exemplo, quando alguém, por exemplo, conta uma piada, né? Contou uma piada e imediatamente eu vou me lembrar de uma outra piada. E o poder que essa metáfora tem é que ela age nas camadas mais profundas da mente, no nosso inconsciente. Esse é o poder da metáfora. Ela não age no nosso consciente apenas como uma forma de captar informação, mas ela vai no nosso inconsciente. E aí nós podemos citar exemplos de eloquentes pregadores, palestrantes, que, quando em seus discursos citam uma historinha ou uma metáfora para ilustrar aquilo que estão dizendo, na maioria das vezes, o que fica gravado na memória do ouvinte é a historinha, ou seja, é a metáfora. E o que, então, a metáfora é como um atrator. Esse atrator é o que? Um imã, né? Por exemplo, o cérebro é um verdadeiro computador. Nós temos uma informação que é o cérebro, uma informação que é um computador. Essa fala, o cérebro é um verdadeiro computador, nos dá o quê? Logo, a metáfora, esse atrator, vai me dar uma imagem de que o meu cérebro é um computador. Por quê? Se eu desconhecesse essa informação computador, o meu cérebro ficaria buscando o que é esse computador e não teria uma resposta. Ou seja, essa metáfora não serviria para nada para quem não conhece o que é computador. Então, uma metáfora, ela é uma efetiva forma, ou seja, ela é um atrator, ou seja, um imã, capaz de capturar esses padrões de ativação que eram antes separados, o cérebro e
computador, ou seja, a sequência de um pensamento para uma ação. Como consequência, essa mente faz o quê? A mente passa a ter duas referências, que são capazes de acessar o mesmo imã comportamental. O que eu quero dizer com isso? Né? Que quando diz que o cérebro é um computador, e se faz uma metáfora, as informações recebidas são gravadas no HD do cérebro, e todo momento que são processadas, automaticamente, quando eu ouço isso, quando eu ouço essa metáfora, a minha mente ela vai buscar referências tanto do computador como do cérebro, que vai permitir com que o meu cérebro reaja às duas noções. E vai fazer o quê? Fará com que eu tenha uma sequência construída de um pensamento e uma ação, e não mais duas coisas distintas. Eu preciso de um tempo, por exemplo, outros exemplos, né, que a gente pode ter, que a gente vai precisar de um tempo para processar isso? Não preciso desse tempo. Isso é automático, acontece automaticamente através daquela busca transderivacional no nosso cérebro. E você já deve também, teve às vezes experiência de tentar, por exemplo, lembrar nome de pessoas que às vezes, de alguém que por alguma coisa, ou de alguma coisa ou objeto, e que às vezes você vai lá mais tarde, depois de 3 horas, é que você faz o quê? Que vem repentinamente aquela resposta na sua mente. Ou seja, parece que veio de lugar nenhum, né? Frases do tipo, por exemplo, né, o cérebro é um verdadeiro computador, eu preciso arquivar isso no meu banco de dados, eu preciso de tempo para processar essa informação, é uma maneira, o quê? Essas simples frases escapam dia a dia, através da nossa consciência, a estrutura de experiência daquelas pessoas que estão ouvindo. Ou seja, mesmo, como que eu posso falar de uma coisa falando de outra? Porque nós temos essas informações gravadas na nossa mente. Ou seja, nós temos, aí é um fenômeno que a gente pode dizer de uma ancoragem. As âncoras digitais auditivas, elas vão estabelecer, então, o quê? Essa flexibilidade, ou seja, um poder discriminatório no processo de recategorizar. Ou seja, eu vou estar fazendo uma recategorização, uma categoria que eu já tinha, com inputs sensoriais armazenados na nossa estrutura mental. E a confluência dessas trajetórias, ou seja, que antes eram separadas, agora, juntas, é capaz de juntar e influenciar o pensamento e um comportamento num tempo mais tarde. Então, ou seja, as metáforas não só influenciam, mas persuadem, criam um entendimento, elas vão dando formas de percepções e uma ação direta. Ou seja, elas têm uma precisão muito, como se fosse um laser, podemos dizer assim. Agem de uma forma certeira na nossa mente. Neurologia, ou seja, para entender um pouquinho mais sobre como a ação das metáforas na nossa mente, nós podemos perceber através dessa imagem do cérebro, de um cérebro humano. Nós temos os nossos sentidos, nariz, o nosso olho, a visão, o tato, a audição, que tudo isso faz o quê? São o quê? São os nossos receptores sensoriais, que são constituídos e levados dentro da nossa mente, no nosso cérebro, que vão envolver todo o processamento de informação. E onde nós recebemos essas informações do meio externo, e aí são traduzidas do mundo físico para o mundo interno, ou seja, através da nossa mente, que são todos através desses sentidos, que vão o quê? Buscar essas referências na mente para que possam ser armazenadas no nosso córtex sinestésico, no nosso visual, no auditivo, no nosso neocórtex, ou seja, dentro da nossa mente tem uma informação, a partir dos sentidos, registrados em partes distintas do cérebro. Que, por exemplo, quando nós dizemos assim, olha, nós não sabemos como são as coisas na realidade, nós apenas sabemos como a representamos internamente. Por quê? Porque cada um dá um significado de acordo com uma informação anterior. Então, nós recebemos uma informação do externo e, de acordo com a informação que nós temos no interior, já guardada, recebida há tempos atrás, isso vai fazer com que eu tenha, então, esse processamento para o agora. Há algumas formas, então, nesse momento, de construir metáforas, né? Voltando um pouquinho a essa compreensão, né, desse processo de metáforas, ou seja, nós vamos perceber que para construir uma metáfora, eu preciso compreender o que traz esse meu coaching. Quais são as informações que ele me traz?
Por quê? Porque as metáforas, elas vão fazer com que o cérebro desse meu coach, das pessoas, ou das pessoas que estão ouvindo essa história, tenha um relativo aumento de neurosinapses, de sinapses. Por quê? Porque ele vai buscar caminhos neurais distintos para poder trazer a informação à tona. Então, quando alguns pesquisadores da neurofisiologia, que através de algumas gravações de neuroimagens, de exames mesmo, encefalogramas, eles perceberam que no processamento de uma metáfora há uma variação cerebral muito grande. Por quê? Porque é ativado várias partes da mente, dentro do cérebro, no caso, do cérebro conforme o que está sendo relatado. Então, ou seja, voltando um pouquinho nessa imagem aqui para a gente compreender isso, né? Se a pessoa falando alguma coisa sobre sensação, sobre algo que tem uma textura, o cérebro vai lá no córtex sinestésico, aonde está registrada aquela informação da sinestesia. Assim como no auditivo, como no visual. Então, o que eles chegaram? Esses pesquisadores, Pint, Robson e Polly, eles chegaram à conclusão que existe uma variação de processo cognitivo entre conteúdos metafóricos e não metafóricos. E, claro, partindo do princípio que o pensamento metafórico, ele requer um esforço muito maior, um esforço cognitivo muito maior para reestruturar, ou seja, para a interpretação daquele fato. E o que isso causa? Quando uma pessoa ela escuta uma metáfora, o cérebro faz o quê? Faz uma tentativa de substituir, ou seja, de substituir ou igualar aquelas informações, uma informação pela outra, e isso vai provocar dentro do cérebro uma certa tensão, por conta das diferenças, por conta dessas referências que estão entrando ali. E é justamente nesse momento, nessa tensão, que incentiva o ouvinte, a pessoa que está ouvindo a metáfora, a resolver uma desarmonia, a fim de quê? De se livrar daquele estresse cognitivo. Então, nesse momento que a gente fala uma metáfora e que no processo que é muito rápido, essas sinapses, esse processo de busca transderivacional, cria-se essa tensão no cérebro e faz com que o cérebro busque rapidamente a solução. Então, uma metáfora, ela é muito boa na resolução de conflitos, na resolução de pensamentos, onde, às vezes, o coach está paralisado em determinada situação e não consegue prosperar, não consegue ir para frente. E construir essas metáforas, baseado que então, tem alguns ingredientes básicos, que é a própria intuição, você não ter coragem, né? Ter coragem de errar. Porque quando nós começamos num processo de construção de metáforas, às vezes há algumas inseguranças, e nós podemos construir isso, nós coaches, podemos construir isso a partir das questões que o coach traz. Então, a metáfora, ela usa uma história para quê? Para comunicar uma mensagem específica, que na maioria das vezes é a solução para uma determinada situação, ou uma decisão a ser tomada, ou uma lição de vida, onde tem esses ingredientes, alguns ingredientes básicos para se construir. Por exemplo, uma escuta ativa, escutando ativamente o que o coach trouxe. Por quê? Porque você vai usar, se você pode utilizar das informações, e deve utilizar das informações que o coach traz para você fazer essa construção de uma metáfora. O rapport, usar a criatividade e ter uma estrutura. Que estrutura é essa também, né? Na construção dessa metáfora, nós usamos, muitas vezes, falamos histórias que precisam ser envolventes, que devem agradar os três cérebros. O nosso cérebro instintivo, emocional, o nosso cérebro racional e o nosso cérebro também intuitivo. E quando há uma metáfora, ou seja, uma história que envolve esses quatro cérebros, não tem como o coach, ou seja, a mente do coach, não ir atrás de uma solução, se é uma boa metáfora. E para que você possa construir uma boa metáfora, é preciso que você desenvolva essa habilidade, ou seja, como? Treinando essa habilidade. E que é interessante, por exemplo, quando você estiver falando com alguém que é sentimental, que leva em consideração seus sentimentos, suas emoções, é preciso que a história coloque um quê emotivo, algo que ele sinta semelhança com ele mesmo, né? Pois é um processo natural, isso faz parte de todo ser humano. Gostar de se aproximar de alguém que é parecido. Por exemplo, se você vai falar com o cérebro racional,
Se a pessoa é racionalista, você precisa usar de uma história de razão. Ou seja, essa história necessita conter figuras práticas que façam sentido, sem muita linguagem romântica. Se é uma pessoa focada na sobrevivência, preocupada com sobrevivência, com necessidades primárias, você precisa desenvolver uma história que seja focada nisso. Ou seja, que a primeira ordem dessa história tenha conflitos, envolva questões, pontos de sobrevivência, como fome, como lutas, estímulos ambientais, fontes de prazer imediato, o cérebro emocional, né? Conter emoções, conter situações que vão ter sensações de conforto, de estímulos, detalhes, muito detalhes na cena. E o cérebro intuitivo, como o cérebro intuitivo se encanta, nesse caso, nas metáforas, né? Você pode construir uma metáfora para uma pessoa que ela é mais intuitiva, onde você vai falar de valores, de espiritualidade, ou seja, apresentar um grande porquê. E claro que nem sempre todas as metáforas, né, elas vão apresentar todos esses pontos, mas com o tempo, você vai criando habilidade suficiente para criar histórias que sejam envolventes, criar histórias que realmente peguem esses 4 cérebros. Ainda construindo metáforas, pode-se recorrer também, por exemplo, à natureza, às culturas, à ciência, para se criar metáforas universais. Por exemplo, quando nós olhamos para a natureza, nós podemos construir lindas, belas metáforas que falam de transformação, de ciclos, de adaptação, de respeito, de proteção, de mistérios, enfim. Olhando para essas metáforas da natureza, nós podemos construir metáforas sobre diferenças, por exemplo, metáforas que têm diferentes reinos, animal, vegetal, isso tudo no momento de uma história onde talvez o coach apresente um conflito de diferenças e você pode, a partir dos dados que ele traz, fazer, então, essa construção. Também pode-se olhar para a natureza e perceber que ela ama esconder, né, que ela é misteriosa, a partir falando de pedras preciosas escondidas no fundo da terra. Construir metáforas é uma arte. A construção de metáforas, ela é uma arte que o artesão, ele vai se aperfeiçoando à medida que ele vai esculpindo, brincando com as palavras, dia a dia. E cada dia que passa, ele pode se tornar um profissional melhor. Quais são esses ingredientes que têm uma metáfora? Além da curiosidade, da sua coragem de errar, da sua coragem de tentar, envolvendo o cérebro instintivo, racional, emocional, intuitivo, e também os canais visuais, auditivos e sinestésicos. Tem analogia. E o que é analogia, né? Uma metáfora que traz essa analogia, ela mostra a similaridade, aquilo que é semelhante entre os casos reais. Por exemplo, animais selvagens é como um visitante inesperado. É aquilo que é parecido, que é semelhante. Por exemplo, o líder, o maestro, um líder é igual a um maestro, uma equipe, uma orquestra. E aí você vai criando esses ingredientes para que você possa construir metáforas poderosas. E as metáforas, elas mostram, além da similaridade, da analogia, ela tem o quê? Esse isomorfismo, que é a similaridade, ou seja, aquilo que é similar, que é igual, da mesma forma, entre os ingredientes de uma história de um sujeito e os ingredientes de uma nova história. Mas que possuem a mesma função, a mesma forma. Por exemplo, uma pessoa que você pode estar querendo manter um orçamento, você pode criar com ela uma metáfora de dieta, de seguir uma dieta, ou vice-versa, uma metáfora de seguir uma dieta, manter-se dentro de um orçamento, dentro de uma estrutura orçamentária, por exemplo. E a estrutura de uma metáfora básica, ou seja, resumindo, né? A metáfora, ela tem uma estrutura que é um estado problema, um estado de recursos e um estado desejado. Se você percebe o estado problema do seu coach e onde ele quer chegar, que é o estado desejado, primeiro ele chega contando o teu estado desejado. A partir do estado desejado, você já tem a solução. E aí, então, no decorrer da sessão, ele vai te contar do estado problema. E nesse momento, é a hora de você buscar o recurso, nesse momento, o recurso entra, por exemplo, um protagonista da história resolvendo esse conflito. E como pode ser isso? Como pode se dar essa questão, né?
você tendo um estado problema, estado desejado, esses recursos. Por exemplo, nesse caso anterior, eu falo quando o coach você traz uma situação, e ele vai trazer sempre essa situação, ele quer uma meta, quer atingir um resultado, ou seja, e para que você possa construir, usando de metáforas, além de construir, você pode usar de metáforas prontas, mas tendo essa metáfora, pensando na construção dessa metáfora, você vai usar, então, de um protagonista, ou seja, quem é esse protagonista? Alguém que precisa ter todas as qualidades para resolver um problema. É importante que tenha a mesma natureza do personagem real. Então, você pode, por exemplo, uma situação, por exemplo, de uma jovem, e eu conto essa história porque eu tive a permissão para contar essa história dela, uma jovem que chegou e ela queria fazer um crescimento na sua empresa. Ela queria fazer crescer e tinha muito medo de crescer, porque ela tinha uma história em casa de pais que haviam perdido os negócios, que tinham falido, né, tinha entrado em falência, então ela tinha muito medo de crescer. Então, esse momento, nós fizemos uma história, numa próxima sessão ela veio com a mesma situação parecida até, dizendo assim, que a partir da história que eu contei para ela, que era uma sementinha, a árvore que precisava crescer, a árvore que lhe deu frutos, ou seja, a partir da jovem, criei uma história, a sementinha que precisava crescer, aquela menina que precisava se desenvolver, e a partir de então, essa menina, essa jovenzinha, ela teve insights que ela podia arrumar parceiros, que ela podia ir atrás de pessoas que iam apoiá-la. Isso é muito interessante quando eles têm esse insight, nesse caso, né? Esse insight, e que leva essas pessoas a terem uma solução. Por quê? Porque eles saem do movimento do escritório, do coachitório, pensando sobre aquela história. E, às vezes, esse insight vem depois, como aquele grande ahá. Então, esse protagonista da história, quando você for criar uma história, uma metáfora sob medida, ele não pode, você precisa ver bem o protagonista da história. Ele precisa ser uma pessoa capaz, ou uma pessoa, ou um objeto, ou um animal, com todas as qualidades, ou seja, com todos os recursos necessários para resolver o problema. E aí eu volto um pouquinho aqui nesse slide anterior, ou seja, esses recursos, esse protagonista precisa ter. Que está com esse estado problema, ele precisa ter esse recurso para que ele possa chegar no estado atual. Por exemplo, eu não posso transformar um coelhinho em um leão. Se a pessoa chega muito tímida e você vai contar uma história que ela é muito tímida e ela precisa fazer uma apresentação, uma palestra, por exemplo, você não pode fazer uma analogia, um isomorfismo, que essa personagem principal é um coelho, porque o coelho ele é um animal muito assustado. Então, você precisa colocar um gás nessa pessoa, transformando essa história, se você for criar uma história, como um protagonista que seja uma leoa ou um leão, a fim de enfrentar as dificuldades. E nem sempre, por exemplo, também, nem uma menininha que tinha medo de crescer é uma orquídea frágil e dependente. Por quê? Porque é sempre esse isomorfismo, esse protagonista precisa ter toda a qualidade para resolver uma situação. E quando nós escutamos metáforas prontas, você pode perceber que existe isso, que ele tem realmente todo o recurso necessário para resolver a situação problema, para resolver aquela situação proposta. Nesse momento, quando a pessoa escuta, o coach escuta uma metáfora, o seu cérebro vai atrás de resolver esse conflito. Porque, como eu disse anteriormente, nos slides anteriores, quando essa busca transderivacional, nosso coach vai atrás desse entendimento, dessa compreensão, buscando esses dados nas mais variadas partes do cérebro, que estão armazenadas essas informações, o cérebro entra em um momento de estresse. E toda vez que o nosso cérebro, o cérebro humano, entra em estresse, ele busca rapidamente uma solução, ou seja, para resolver esse conflito. Então, esse é o grande poder de uma metáfora no cérebro. E as nossas metáforas sempre precisam estar orientadas à solução. Então, quando o coach ele fala de um problema, ele já tem a solução dele. Só ainda não sabe que sabe.
Toda situação conflitante, ela tem uma metáfora, um símbolo. E desenvolver essa metáfora, problema, até que ele chegue à solução. Então, qual é a nossa função no momento que nós vamos usar metáforas dentro de uma sessão de coaching? É desenvolver essa metáfora, o problema, para que ele possa chegar a essa solução. E é interessante que ele mesmo tem essa solução, ele mesmo tem os recursos. E aí você pode, então, usar dos recursos que o coach traz para encontrar essa solução. Ou montando essa metáfora, ou desenvolvendo aquela questão, o símbolo, que é uma metáfora, que ele traz consigo. E a gente usa da linguagem clara, que o coach, com as suas perguntas, vai fazer, até chegar à solução que ele precisa, que ele planeja. Então, muito boa noite a todos. Eu agradeço esse momento, buenas noches, para aqueles que estão na América Latina. Graças, muito obrigada, graças. Boa noite a todos vocês. Obrigado, Luciane. Muchas gracias por la participación y esta interesante hora de mucho aprendizaje. Ahora vamos a hacer las preguntas. Entonces le voy a pedir... Sí. Eso, excelente. Las personas que tienen preguntas la pueden escribir o escribir o levantar la mano, clicar el botón de mouse si tienen el audio activo. Pueden hacer de esas dos modalidades. Voy a leer una, Nelia Ponte, dice, boa noite desde Venezuela. Buenas noches. Gracias. A ver, están escribiendo. O también pueden levantar su manito. Luciana Vargas nos dice, voy a leer muy lentamente. Satisfacción grande participar de ese aprendizado, Luciane. Uma vez que as metáforas são importantes dentro do processo do coaching, uma vez que reorganizamos o mapa neural, segundo os insights. Obrigada por compartir conosco seus conhecimentos. Abraço, Luciana Vargas. Graças, abraços, Luciana, abraços, muito obrigada, boa noite. Rodrigo nos dice, desde Colombia, hola. ¿Alguna metáfora favorita? Sí, muchas. Tenemos algunos libros para indicar metáforas de la vida cotidiana, de la coffee, metáforas da Consuelo Caçula, metáforas para evolução pessoal e profissional. Tem várias metáforas nesse livro da Caçula para se usar no processo de coaching. Paul Avander tem também alguns livros, contos, né, de contos, e que se podem usar muitos, né? Que tipo de metáfora tú hablas ahora? Que nos la escriba. Isso, usted no me recuerdo o nome que pediu. Rodrigo, ¿qué tipo de metáforas? Nos las puedes escribir, Rodrigo. Humberto Magalhães nos dice, parabéns, Luciane Magalhães, por ser constructora do pontes estreitando os caminhos. Muito obrigado, Humberto. Um abraço. Rodrigo nos dice metáforas en organizaciones. Ah, sí. ¿Puedes escribir tu email, su correo, que yo estaré enviando para ti? ¿Puede ser? Excelente. Yo tengo algunas que se puedes trabajar en organizaciones, en coach life, en muchas cosas. Yo tengo un archivo muy grande de metáforas que se puede trabajar en muchas cosas. ¿Sí? ¿Puede? Sí, que escriba el correo, ya yo te lo hago llegar igual. Ah, sí, gracias.
Seguimos. Aquí está Jessica Almeida, desde Chile. Nos dice, parabéns, muito obrigado. Gracias, Jessica. Gracias. Beijo para ti. Neiva Anjos de Neves nos dice, parabéns, Luciane, foi de mútuo aprendizado sua palestra, obrigada. Graças. Muito obrigada, Neiva. Muito obrigada. Um abraço. Solange Líbano nos escribe, parabéns, Luciane, muito aprendizados esta noite. Muito obrigada, Solange. Um abraço para ti. Sigue escribiendo. Fabi Moreira dos Santos. Luciane, ¿es aconsejable en cada sesión usar una metáfora? ¿Ten un límite para usar una cada sesión de coaching? Se é necessário, Fábio é do Brasil? É Brasil? Sí, fala português. Sim, falarei em português. Não em portunhol. Não, português. Fábio, se é necessário, de acordo com a necessidade, como eu uso, vou dizer a minha experiência, né? Eu procuro usar mais metáforas quando o coach tem um conflito e está numa confusão, onde você percebe que ele não se chega a uma solução, não solução, mas a visualizar um pouco mais a situação, o problema que ele se encontra. Então, a metáfora vem para jogar essa luz nesse problema. Então, todas as vezes que eu percebo que há uma necessidade, nem sempre, não é em todas as sessões que eu utilizo metáforas, mas se você é interessante você ter uma guardadinha, ou se você tem essa habilidade de criar a metáfora a partir do problema, é uma habilidade que você pode desenvolver. Inclusive, eu estou montando um e-book baseado em como criar essas metáforas, uma forma como você pode criar isso com as informações que o seu coach traz. Então, aí, se você tem essa habilidade, você pode, então, é claro, usar em todas as sessões, se necessário for, de acordo com a necessidade, né? Bien. Y un último comentario de Rubén Lozada y nos dice, parabéns, Luciane, desde Venezuela. Oh, gracias. Muchas gracias. Fabi Moreira nos dice, ok, muito obrigado. Ok, agradecida. Bueno, obrigado, Luciane, por la participación. Fue de mucho aprendizaje, gracias también a todos los asistentes, pero no me quiero despedir sin darle la oportunidad a Sandra, que también nos está acompañando, para que nos hable un poco del Congreso. ¿Te parece, Luciane? Hola, Sandra, sí. Sandra, buenas noches. Buenas noites, Olvi. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Muito boa palestra. Obrigado pela participação. Fico imaginando. Deixa eu me localizar aqui com. Ok. Bien, qué bien. Olá, Sandra. Que alegria. Uma alegria ver você. Como está, Olvin? Bien, bien. Um saludo a todos que nos escutam, um abraço aos brasileiros. Muito boa sua charla, sua palestra. Creio que vai ser uma grande oportunidade no Brasil, né? Receber você. Você tem um mini workshop para estar conduzindo lá. Aqueles que participarem, creio que vão crescer muito com o que você vem trazer nesse congresso. Eu queria aproveitar hoje, chamar esse pessoal para participar do congresso. Estamos com muitas coisas, com muitos treinadores importantíssimos, né? O David Clattenburg. Eles vão poder ver, né, numa pantalha que você deixou, no PDF. Isso? Sí, lo podemos ver. Usted errou como que PDF, un archivo para que puedan bajar, ¿no? Sí, se los envié en la sección de documentos, está el archivo del Congreso. Isso, então vão lá no arquivo do Congresso, baixa esse documento e vocês vão ter lá todas as informações sobre o Congresso.
Vai ser um momento muito interessante para a gente trocar experiências. E às vezes as pessoas ficam assim, esperando para ver os resultados, né? Vamos ver o que vai acontecer. E se você demora muito, quando acontecer, pode não ter espaço, né? Então, às vezes, nós precisamos sair com os pioneiros, sair com aqueles que estão no mercado. David Clotenburg está apresentando esse modelo de coaching mentor, e Paul Vanter, um grande treinador nessa área, também como o Ricardo Escobar, né, o Jorge. Então, vamos ter um momento de muito conhecimento, que vale a pena investir e estar ali conosco nesse momento. Bien, excelente. Ahí también les enviamos el link para que puedan adquirir las entradas o los pases, para que puedan hacer la compra online también. Sim, só ligar no Disque Ingresso e você consegue fazer sua compra online e tem vários pacotes à disposição. Excelente. E se querem, posso deixar um vídeo da cidade de Foz do Iguaçu, para aqueles que não conhecem. Bien. Né, o que é a cidade, um pouco do hotel onde nós vamos estar. Isto se vê, ouvem? Sí, se ve. Se vê? Opa, desculpa, eu acho que tive problema aqui com o compartilhamento. Ahí. Sumiu lá na pantalla, ouve. Ahí está abriéndose. Aí está. Ahí. Opa, opa, opa. Isso, aí está, ó. Sí. Um paraíso, Foz do Iguaçu. Para os que vão venir da Latinoamérica, é um lugar hermoso, vão ter a oportunidade de visitar as cataratas, o Parque do Iguaçu. Há muitos programas que podem fazer quando estiverem acá. E para os brasileiros é sempre bom rever, né? As cataratas é algo simplesmente surpreendente. No hotel que vamos estar, hay golf também. Wow. Só pido para não me invitar para este desporte. Bien. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Ahí tiene, creo que vamos a pasar 2 días adicional al aprendizaje. También hay muchas cosas que ver ahí en esta hermosa ciudad. Sim, muitas coisas para
que possamos fazer juntos. Eu creio que vai ser uma oportunidade fantástica. Sí, así es, así es. Bien. Creio que não consigo sacar a tela. Agora sim. Aún não estou muito acostumada. Não conseguia sacar a pantalla. Todavía no la vemos. Sim. E sei que Luciana, tivemos, no fim de semana, o Congresso ATCN em Rondonópolis. Foi um sucesso com a equipe de Luciana, Humberto, que hizo a promoção de todo o evento. E já temos como que praticamente 15 inscrições para o Congresso. Desde... Isso mesmo, viu? Qué bien, vamos a tener una delegación ahí buena. Uma buena delegación. Sí. Acá en Chile también ya tenemos una muy buena delegación, vamos a competir. Vamos a ver, que pues já estou lançando o desafio para a região de Maringá. Então, povo de Maringá, estamos em competição. Rondonópolis, Chile, hein? Vamos ver quem ganha, quem vai apresentar o maior número de pessoas lá. E se você quer entrar nessa competição, é a hora de montar a sua delegação. Así es. Bien, bueno. Entonces ya con esto podemos entonces cerrar formalmente el webinar. Gracias, obrigado nuevamente, Luciane, por tu participación excelente de hoy. Gracias, Sandra, por el espacio y por compartir también información del Congreso. Y gracias y obrigado a todos los asistentes que nos acompañaron la noche de hoy. Los esperamos en el Congreso, ya es 21 y 22 de octubre. Métanse en la web por allí y busquen la información. Y nos vemos durante esos 2 días de aprendizaje allá en Foz do Iguazú. Muchísimas gracias. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Obrigada. Chao, buenas noches. Nos vemos no Congresso. Así es. Até mais, Sandra. Até mais, Luciana. Em breve.